bem? Boa noite a todos. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam muito bem-vindos. Esperando chegar um pouquinho do pessoal. A nossa live de hoje é um tema muito importante. Foi um pedido, inclusive, de alguns clientes para que eu falasse sobre esse tema. Boa noite, tudo bem? Estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Olá, gente, boa noite, boa noite. Aqui, só para variar, está muito quente em Belém. E aqui nessa sala em especial, deixa eu ver se chega mais gente. A gente vai falar sobre o sono. E a gente vai fazer uma abordagem, apresentar uma abordagem diferente do que seja o sono, né? Com o objetivo mesmo de ampliar a conversa sobre esse assunto, para um melhor entendimento, para uma melhor percepção de si mesmo, inclusive para como lidar com essa questão, né? Dos distúrbios ligados ao sono, à insônia. Boa noite, sejam bem-vindos todo mundo. Então, deixa eu ver se chega mais gente aí. Como é que é o sono de vocês? Quem gostaria de falar aí? Como é que é o sono? Como é que é a qualidade do sono? Essa é uma pergunta que, quando a gente vai fazer a nossa anamnese aqui no Solar, a gente faz essa pergunta: como é que é a qualidade do seu sono? Então, a qualidade do seu sono, ele acaba falando muito sobre você e a sua vida. E aí a gente acaba abrindo umas chaves de percepção para a pessoa de como é que ela tá, né? E de como é que pode melhorar a questão da qualidade de vida. Boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se chega mais alguém para a gente começar logo. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Uma alegria ver você aqui. A Letícia, meu sono é péssimo. Quero todas as dicas. Então, essa live é feita muito para você, em especial, Letícia. A gente vai falar sobre uma nova abordagem sobre o sono, trazer reflexões, inclusive, sobre isso, trocar ideias, né? E no final, me lembrem, se eu me esquecer, por favor, para dar um presente para quem está aqui na live, que é um cupom de desconto. Me lembre, por favor, se eu não esquecer. Boa noite, seja bem-vinda. O meu é até a quarta dimensão. A gente vai falar um pouco sobre essa questão das dimensões, para ter um entendimento melhor, né? Sobre como é que funciona o mecanismo do sono. Uma abordagem mais multidimensional, inclusive. Bem legal.
Gabriel, seja bem-vindo. Então, vamos começar, né? Falar sobre isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre como é que é o sono, né? Então, vê só, o sono, ele existe para trazer vários benefícios fisiológicos, né? Então, assim, ele tem a função reparadora, através do sono, o seu corpo ele pode repor energias, o sono ele é feito para regular o metabolismo. E são fatores essenciais para que você tenha, sim, para que você tenha saúde, para que você possa manter a mente e o corpo saudáveis. Então, o sono, ele é, sim, algo fundamental para a qualidade de vida de uma pessoa, né? E só que não é muito falado é que quem regula o sono é a glândula pineal. Então, a glândula pineal, ou a epífise, ele é um agente cronobiótico, ou seja, ele vai regular o relógio interno do nosso organismo. E é através da ausência da luz, quando você está num ambiente com a ausência da luz, é que a glândula pineal ela vai produzir a melatonina. Então, a melatonina ela é o hormônio fundamental para uma qualidade de sono, para um sono reparador. Só que, assim, quando a gente vai falar de glândula pineal, a gente tem que entender que a glândula pineal, quem controla o funcionamento da glândula pineal é o chakra coronário. E aí eu não sei se vocês sabem, mas assim, os chamados chakras principais, eles são, deixa eu ver, que está balançando muito, deixa eu ver se aqui melhora. Então, os chamados chakras principais, os 7, eles regulam as glândulas endócrinas. E uma delas é a glândula pineal. E é o chakra coronário aqui. O chakra coronário, na verdade, ele é uma antena espiritual. É o chakra que ele é voltado para o alto. E é a nossa antena espiritual. Então, vê só. Se você está com o chakra coronário em desequilíbrio, ele vai afetar o seu sono. Ele vai afetar a qualidade do seu sono. Da mesma forma, a gente pode entender que se você está com um sono em desequilíbrio, o seu chakra coronário está em desequilíbrio. E aí isso não é muito falado sobre isso, né? E como é que a gente acaba desequilibrando o chakra coronário? Não sei se você já ouviu falar sobre chakras. Mas um do principal aqui no topo da cabeça, a gente está falando sobre o coronário. E o chakra coronário em desequilíbrio, ele é causado por quê? Por distúrbios espirituais. Se você está com o topo da sua cabeça contaminado, se o seu Odu está invertido. Ele é causado também se você tem uma mente muito rígida, dogmática, se você tem padrões mentais fixos mesmo, se você tem uma rigidez mental, se você tem contratos ubralinos, se você está com a sua mediunidade desarmoniosa, se você toma medicamentos controlados que vão afetar o funcionamento desse chakra e da glândula pineal. Então, assim, os remédios controlados eles acabam interferindo negativamente no funcionamento dos chakras, nos dois principais superiores, né, que é o frontal aqui e o coronário, a glândula pituitária e a pineal. Eu não sei se vocês sabem que é por isso que se uma pessoa está em depressão e ela toma remédio controlado antidepressivo, um efeito colateral é ele ter dificuldade para dormir, ele tem insônia. Ele acaba tomando uma medicação para combater a insônia, como um efeito colateral da depressão, do remédio que está sendo dado para ele. E aí você acaba preso
nessa roda. Então tem algumas pessoas que a gente aqui no solar acaba atendendo, que elas estão com insônia causadas muito por essa questão de medicamento controlado por questão de antidepressivo. Então, posso avançar? Tá tudo bem? Estou meio assim, se eu posso avançar sobre esse assunto, sobre o chakra. Alguém tem alguma pergunta sobre o chakra coronário, sobre a glândula pineal e como ela regula o bom funcionamento do sono? Ela vai trabalhar o nosso ciclo claro e escuro. E é interessante essas duas glândulas que acabam ficando bem no interior do nosso cérebro, que é a pituitária e a pineal. O do chakra frontal ele vai regular o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E a pineal ela acaba regulando o nosso sono. E outro chakra que se ele está em desequilíbrio, e aí como é que a gente sabe que o chakra está em desequilíbrio? O que é estar com o chakra em desequilíbrio? Então ele pode estar hipossuficiente, ou seja, ele está com um posicionamento abaixo do que seria o equilíbrio adequado, ou ele é hiper, ou seja, ele está em excesso acelerado. Então assim, isso não é muito falado sobre o chakra, né? Porque a função acaba sendo não de curar e resolver, infelizmente, né? Então acaba sendo apenas de manter um estado medicamentoso. E é interessante essa questão de que os distúrbios dos sonos eles têm um efeito espiritual. Então a gente está passando por uma crise espiritual da civilização do mundo ocidental, da superfície da Terra. Então é natural, é até comum uma consequência dessa crise espiritual, distúrbios do sono. E aí outro chakra responsável que regula junto é um chakra que ele não é muito famoso, que é o chakra lunar, que é um chakra secundário aqui na nossa nuca. Então ele é um chakra muito ligado a situações do astral, do corpo astral. Então se você está com um chakra pesado, você sente um peso numa nuca aqui, e quase sempre isso é um indicador de que esse chakra está contaminado, e você, enquanto dorme, você se contamina também. Então, pessoal, quando a gente dorme, o que é a gente dormir na verdade? Então, quando você dorme, você repousa esse veículo físico. E aí a gente entender que o mundo, o universo, a realidade da vida, a composição não é só o material. Então, a matéria bariônica, ela corresponde a menos de 5% da constituição do universo. Ou seja, aquilo que é material, aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode perceber, ela corresponde somente a 5% da realidade do universo. Então, 95% da nossa realidade ela é imaterial. Então, quando a gente dorme, a gente apenas repousa um veículo físico. E quando ele repousa, os corpos sutis que estão acoplados ao corpo físico, eles têm um processo natural de desacoplamento. Esse desacoplamento, ele é natural, ele acontece sem que você perceba, sem que você saiba, e ele não é um desacoplamento em definitivo, porque o desacoplamento em definitivo é a morte física. Então a gente fica ainda ligado em fios que nos conectam ao corpo físico. Só que é isso que acontece. Então a gente deita, dorme, o corpo repousa, seria isso teoricamente, ele relaxa, ele repousa, e os corpos sutis, eles aproveitam isso
e vagam. Então, assim, a gente tem vários corpos sutis, tem alguns corpos sutis que eles têm a mesma função do nosso corpo físico, eles são veículos, eles são meios de você viver uma vida em outra dimensão. O mais famoso é o corpo astral, que ele funciona como um veículo de atuação no mundo astral. E aí o astral ele tem várias dimensões, então tem um baixo astral, médio astral, alto astral. E aí, de acordo com o seu grau pessoal de desenvolvimento, você pode usar corpos sutis superiores. Mas a gente vai falar aqui do padrão mediano, que a gente utiliza o corpo astral. Então, quando você dorme, o seu corpo astral, ele tem uma vida no astral. E essa vida no astral, ela pode ser consciente ou não, né? Tem aquela história que até um pessoal fala para mim, que é isso, que você tem uma vida consciente e uma vida inconsciente. A sua vida, quando você dorme no astral, pouquíssimas pessoas sabem o que é, o que acontece quando você dorme, né? Tem pessoas, inclusive, que é aquele mito do médico e monstro, porque no astral, teoricamente, tudo é permitido, você não tem freios morais, freios culturais. Então, assim, existem, na verdade, vários tipos de sono. Isso não é muito falado, né? Vocês sabem que tem vários tipos de sono? Posso avançar? Tá tranquilo aí? Eu vou falando, se alguém tiver alguma pergunta, alguma complementação, por favor. Então, tem vários tipos de sono. Nós temos vários tipos de sono. Então, por exemplo, a gente tem um sono premonitório. O que é o sono premonitório? É aquele sono que nem todos têm. Então, isso é de acordo com o funcionamento de cada pessoa. E isso é bem interessante, porque ao longo da nossa conversa, nosso bate-papo, eu espero que você consiga perceber e eu consiga explicar isso bem, que o sono ele tem a ver com o seu próprio psiquismo, sua própria forma de fazer e de lidar, de como você está. Então, tem pessoas que elas têm a faculdade de a equipe espiritual delas conversar através do sono. E a equipe espiritual delas mostra uma realidade futura que tende a se materializar. Isso são os sonhos premonitórios. Então, isso acontece ou para a pessoa se precaver ou para a pessoa mudar, conseguir alterar isso que está sendo programado. E esses sonhos premonitórios, então, normalmente, quem tem essa habilidade com a sua equipe, essa capacidade, eles sempre estão tendo sonhos premonitórios. É uma forma de comunicação. Tem outro tipo de sono, que ele é o sono real, né? Então, quem tem um sono real, quase sempre, ele sente que é real, é algo bem vívido. Não sei se você já passou por isso, se você já sentiu isso. Então, você tem consciência de que está acontecendo, você vivencia isso enquanto dorme. Quase sempre, e eu vou falar sobre isso, quase sempre é você usando o seu corpo astral. E aí, no corpo astral, você é vulnerável, então você pode, no astral, ser atacado, e esse sonho real pode ser negativo para você. Queria saber porque ultimamente meu gato aparece nos meus sonhos. Legal essa pergunta. Legal mesmo. Porque o gato aparece nos sonhos. Boa pergunta. Então, no astral, os nossos felinos, os nossos animais, os pets, os animais em geral, eles têm um outro formato. Então, o corpo astral de um gato não é o mesmo corpo físico.
Então, se você está sonhando com um gato e ele tem essa mesma aparência que você tem agora, possivelmente é a representação de um arquétipo, é um símbolo que o seu psiquismo está dando para você. Normalmente é isso. Os felinos, eles têm o corpo astral deles diferente, e o formato deles são diferentes, assim como o cachorro, enfim. Então, se você for ver um gato, ele tem outro tamanho, tem outro formato no astral. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o sono real, ele pode ser positivo ou negativo. Espero ter respondido aí direitinho, tá, Lumiere? A sua pergunta. Então, o sono real ele pode ser positivo ou negativo, é de acordo de onde você está, o que você foi fazer, que corpo você usou. Se você está usando o corpo astral, ele é muito mais vulnerável. Se você está utilizando o corpo sutil superior, como por exemplo o Morontial, pode ser uma experiência legal, positiva. E aí você vai saber. Então, o sono real ele é algo bem vívido. Então é isso, você está vivendo a sua vida no astral quando você dorme. Outro tipo de sono são experiências inconscientes, aquele apagão, inclusive. Você dorme e apaga e você não se lembra de nada do que aconteceu. Então, o que acontece na prática? Isso significa que o seu corpo astral dormiu também? Não. É apenas o seguinte, é um mecanismo seu de defesa, para que você não tenha consciência daquilo que você está vivendo enquanto dorme. Então, e pode ser uma questão também que você não tem energia para isso, ou é uma questão de proteção, inclusive. Ou você não vai saber lidar com essa experiência que está acontecendo no astral no seu consciente. Então, é um mecanismo mesmo de defesa, de bloqueio. Só que você pode não se lembrar, você pode não ter a consciência, mas você sente os efeitos. Então, você pode ter bruxismo, você pode acordar sentindo dores, com desconforto, com cansaço, com mal-estar. É comum uma pessoa, enquanto dorme, vai fazer determinada situação, pode se machucar. Então, o corpo astral ele pode estar machucado. Quando volta para o físico, você sente dor. Então, você amanheceu com o braço doendo, com o pé doendo, com dor nas costas. Isso pode ter sido uma experiência não tão agradável no astral. Por exemplo, né? Então, assim, os efeitos físicos você vai sentir. Você vai sentir, por exemplo, se você teve bruxismo, que é uma coisa muito ruim de se ter. É um sintoma ruim de que está acontecendo com você no astral. Posso avançar? Está tranquilo aí? Está tudo bem? Outro tipo de sono que a gente pode falar aqui são os sonos que eles são mensagem do seu psiquismo. Então, assim, é isso. O seu inconsciente, ele trabalha, ele fala a língua dos símbolos universais, dos arquétipos. Então, pode ser isso. Um gato, ele pode ser um protetor seu. E a forma como o seu psiquismo dá a mensagem para você pode ser através de aparecer um gato. E um gato pode falar para você alguma coisa, um gato pode lhe proteger, um gato pode estar com você, enfim. O inconsciente ele vai usando símbolos universais, arquétipos, para comunicar, para ter uma conversa com você.
E é bem interessante. E também ele usa projeções. Então, às vezes, tem uma determinada pessoa na sua vida que tem uma importância e ele acaba sendo um símbolo para o seu inconsciente. Por exemplo, teve uma vez que um irmão meu ligou para o meu tio e ligou assim preocupado, dizendo: olha, tá tudo bem com o senhor? Eu sonhei que o senhor estava morrendo. Aí o meu tio disse: olha, aqui tá tudo bem, eu não vou morrer tão cedo. Ele estava certo, ele demorou mesmo para desencarnar. Ele disse assim: mas olha, toma cuidado, presta atenção, porque o teu inconsciente está falando que eu em você morreu. Quem sou eu em você? Eu sou quem? O seu professor? Eu sou o seu mentor? Eu sou o seu orientador? Então, assim, e ele estava passando na época por um período que ele estava mesmo meio desguiado, e era a mensagem. Eu tinha sonhos recorrentes brigando com meu pai. Meu pai era minha sombra. Então teve vários períodos na minha vida em que eu sonhava brigando com meu pai, brigando fisicamente, inclusive de socão. Era eu brigando com a minha sombra. Meu pai representava a minha sombra. Outro exemplo, eu atendi uma cliente semana passada retrasada, e ela me contou do sono dela, que ela estava sonhando que a mãe dela morria. Ela não via a mãe dela morrer, ela estava presente no enterro, no velório, ela via só o caixão. E esse sonho para ela foi muito bom, porque ela estava num período, ela estava matando a mãe, ela estava matando, quebrando crenças limitantes da sua mãe. Então ela estava nesse processo terapêutico de quebrar crenças limitantes da mãe que dificultam ela hoje em dia. E a forma do psiquismo dela mostrar de que realmente ela estava tendo sucesso, ela estava bem sucedida nessa prática terapêutica, foi sonhar ela vendo a mãe morrendo. Pessoal, que interessante, né? Sempre tem arquétipos que eles são assim, por exemplo, se é um sonho que é uma mensagem do seu psiquismo, você vai sonhar com a casa. A casa é o seu mundo. Então eu atendi uma cliente que ela sonhava ela na casa dos pais dela enquanto ela era criança. Então ela nunca sonhava com a casa dela atual. Era sempre a casa dos pais enquanto ela era criança. Por quê? Porque ela tinha uma situação da criança interior dela ferida lá. Então ela tinha uma situação para ser resolvida. O psiquismo dela, inclusive, estava voltado muito para a criança interior dela ferida, que trazia para o cotidiano dela como adulto inúmeros desafios. Então ela sempre sonhava com a casa dos pais. Quando ela começou a resolver a situação, pronto, ela não sonha mais com isso, ela sonha hoje em dia com a casa atual. Isso é bem interessante. Então, assim, também tem isso, a mensagem do seu psiquismo, do seu inconsciente para você, trazendo informações valiosas de processos que estão acontecendo, de como está a sua vida atual, inclusive te dando orientação. Então, tem pessoas que não se lembram dos sonhos, que é o caso da nossa amiga aqui que está falando. Quando você não se lembra dos sonhos, ou os sonhos eles são desconectos, né? Eles são assim, um bocado de coisa, de imagem acontecendo tudo maluco e rápido e acelerado, e você não se lembra de nada. Isso, quando essa situação de uma salada de fruta, de imagens, né, do sono, e imagens desconectas e aceleradas, e você não se lembra de nada, e tudo bate no liquidificador, é uma loucura, isso é uma limpeza do seu psiquismo. Também
tem a função de ser um pano de fundo para que você não se lembre, para que você não saiba o que está acontecendo enquanto você dorme. Então, enquanto você dorme, você está trabalhando, ou você está estudando, ou você está na farra, ou você está na orgia, ou você está fazendo coisa, ou está fazendo coisa certa, está fazendo coisa errada de acordo com aquilo que você direciona na sua vida. Você pode estar sofrendo ataques espirituais, você pode estar sendo assediado, você pode estar sendo vampirizado. Então, assim, de qualquer forma, você está em atividade, acelerado lá e não, você pode estar em trabalho espiritual, inclusive. Que é melhor você não saber, mas você está trabalhando. Melhor você não saber. E o seu psiquismo coloca isso como uma barreira, com um pano de fundo, como uma barreira de proteção. Então, situações como essa são para proteger. E o seu psiquismo aproveita para fazer uma limpeza. Uma limpeza. E aí é isso. Vê só. Pesadelos, né? Então, assim, pesadelos. É por isso que é importante a gente mesmo ter um autoconhecimento, perceber como está a nossa vida hoje em dia, para a gente fazer a análise, né, a percepção de como é que está. Vê só, essa cliente que eu falei, que ela sonhou com a mãe dela morrendo, a mãe dela no enterro, ela chorando lá, e realmente ela estava no luto pessoal, porque você tem o apego até as coisas negativas, as crenças limitantes negativas. Então você tem apego a isso. Então você quebrar contratos negativos, você tem um apego. E isso causa dor e sofrimento também. A gente tem apego, infelizmente, por força de hábito, a coisas ruins com a gente. A gente acha que esse é o habitual. A gente não está preparado para o novo. A gente pode achar que não tem merecimento. Enfim. Então, assim, você sonhar que a sua mãe está morrendo, isso pode ser um pesadelo. No caso dela, em especial, não, era um sonho bom. Então, assim, pode ser algo premonitório, pode ser uma mensagem do seu psiquismo, pode ser um pesadelo, pode ser algo que você está vivenciando mesmo enquanto dorme, também. Então, se tem gente que tem sonhos de pesadelo, que eles estão sendo atacados, que ele tem que correr, que eles estão querendo torturar, estão querendo pegar, estão querendo abusar, enfim. Isso pode ser real no astral. Então, assim, entendendo bem como é o seu cotidiano, como é que você está, você vai ter essa percepção de que o que é que realmente está acontecendo quando eu durmo. Outro distúrbio, que seria a insônia. A insônia, ela pode ser algo medicamentoso, como eu falei logo no início. Então, se você está tomando remédio controlado, um antidepressivo, ele vai gerar efeito. Um dos efeitos colaterais é dificuldade de dormir. Então, ele vai receitar para você um remédio para você dormir, porque você vai ter insônia, você vai ter dificuldade para dormir. E aí, esse remédio que causa para combater insônia tem outros efeitos colaterais, enfim. É complicado. Mas você pode estar com insônia por medo. Então, porque você pode não saber conscientemente, mas inconscientemente, você pode saber que quando você dorme, você fica vulnerável e você está sendo atacado. Então, você pode ter medo. Ou você pode estar com resistência. Putz, eu vou dormir lá, vou ter que trabalhar de novo, fazer aquilo, não sei o que mais. Não. Inconsciente ou consciente. E também você pode, a insônia, ela pode ser ligada a obsessores, a um quadro obsessor com você. Pessoal, se você está com um quadro obsessor com você, o obsessor não dorme.
Ele está no astral. Ele não dorme. Né? Quem dorme é quem tem um corpo físico, ele não está com corpo físico. Então, assim, pode ser um quadro obsessor, pode ser também, você está com insônia porque você está passando por uma situação na sua vida em que você está preocupado, você fica pensando, refletindo. Então, tem que ter esse entendimento, né? Aquela questão de dormir, aí você acorda 3 horas da manhã, entre 1 a 3 horas, e depois não consegue dormir, tem dificuldade. Isso pode ser um movimento do seu fígado trabalhando em situações de raiva que você não consegue lidar no cotidiano. Então, você tem alguma coisa que está lhe angustiando, que você está com raiva e não está sabendo expressar bem, isso vai afetar seu sono. E você pode acordar, você pode ser aquela pessoa que acorda 3 horas da manhã, sempre, e depois tem dificuldade para dormir. Então pode ser um problema no seu cotidiano que está te afetando e você não está sabendo digerir essa situação. Você não está sabendo canalizar a raiva, direcionar a raiva. Você não está sabendo lidar com isso. Outra situação que acontece. Vamos lá, que me perguntaram aqui antes de começar. Álvaro, eu acordo sempre cansado e sem energia. Isso é bom ou ruim? Depende. Então, você tem pessoas que elas vão dormir, elas dormem, elas estão fazendo um trabalho espiritual importante e necessário para si mesmo, na sua vida, no seu destino, no seu caminho, no seu passado, no seu futuro. Então, assim, junto com a sua equipe espiritual, então ela pode estar trabalhando em si mesmo ou dependendo do dia, da situação, ele pode estar trabalhando para situações planetárias. Enfim, ele pode estar a serviço de uma ordem espiritual positiva, vamos colocar assim, da luz crística, trabalhando enquanto dorme. E aí o que vai acontecer? Se ele trabalha pra caramba enquanto dorme, ele vai acordar cansado. Ele vai acordar cansado, sem energia. Então, ou seja, não é uma situação de que ele é um cara que está ruim espiritualmente. Não. Ele está a serviço espiritual. Alguns têm consciência disso, outros não. Mas também pode ser que você está cansado, sem energia, porque você foi sugado, porque você foi vampirizado, porque você foi atacado enquanto dormia. Você foi sugar a sua energia no astral enquanto você dormia. Também isso é possível. Então é de acordo com de pessoa para pessoa. Por isso que é importante assim você saber quem é você, como é que você está, o seu autoconhecimento, como é que está o seu cotidiano. Como você é e está no seu cotidiano, ele vai afetar como você é enquanto dorme. E tem uma super dica que é: peça proteção para dormir sempre. Então a gente não pede proteção, a gente pede proteção quando acorda, mas a gente não pede proteção para dormir. E a gente fica vulnerável, às vezes. Então, assim, é fundamental, toda vez que você for dormir, pedir proteção espiritual. Por quê? Onde é que está o obsessor? Onde é que está o zombeteiro? Onde é que está? Ele está no astral. Então, aqui você está no físico, você tem uma barreira de proteção dimensional. Mas se você está no astral, você está vulnerável. Então, peça proteção. Sempre, 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 sempre. Então, vê só, gente. É fundamental, é muito importante a chamada higiene do sono. Isso realmente é muito fundamental. E tem, além disso, dicas para você ajustar e equilibrar o seu coronário. Para quem está desde o início, a gente falou sobre isso, que o chakra
coronário em desequilíbrio, ele vai fazer com que você tenha um sono em desequilíbrio. Então, como é que você pode ajustar o seu coronário? Algumas dicas aqui. Meditação. Então, fazer meditação ajuda a equilibrar e fortalecer o seu coronário. Você desenvolver a espiritualidade, não a religiosidade, a espiritualidade. São coisas completamente diferentes. Vê só, dogmatismo, fanatismos, ideologias, polaridades, enfim, situações assim, elas prejudicam o coronário. Então, muita rigidez, muito dogmatismo, ele bloqueia o coronário, ele não tem uma abertura espiritual. Você aprender a quebrar contratos umbralinos, não fazer e quebrar contratos umbralinos, leitura de livros de espiritualidade, de filosofia, da psicologia positiva. Então, assim, isso é importante para o ajuste da chamada higiene do sono. Então, antes de dormir, você reserva, faz esse ritual de vou me desconectar e desligando o celular e vou pegar um livro para ler. Tem inclusive alguns livros de espiritualidade que eles direcionam você para quando você dormir, você ir para aqueles lugares para dar continuidade aos estudos. Então tem pessoas inclusive que elas, ao dormir, elas vão para universidades, para templos de estudo, vão para estudar, vão para aprender, vão para se desenvolver, por exemplo. E isso tem muito a ver com como é que é o seu cotidiano, como é que você pode ajustar isso, né? Então, livros de espiritualidade antes de dormir é uma dica muito boa. Práticas espirituais de limpeza energética, então, fazer um escaldapés, tomar um banho de ervas, por exemplo, eles são fantásticos para você se preparar, se ajustar, se alinhar, para você estar bem e dormir bem. Então, vê só, se você está bem antes de dormir, você vai utilizar corpos sutis, mais adequados, e você vai fazer coisas boas, você vai ficar bem. Se você está mal enquanto você dorme, há uma tendência normal de você ir para um baixo astral, e o baixo astral você vai ser atacado. Super recomendo você tirar a televisão do quarto para você ter uma boa noite de sono, para você ter mais conexão espiritual, para você se proteger espiritualmente, energeticamente. Televisão no quarto. Aquelas pessoas que, por exemplo, eu durmo com TV ligada, então, inclusive na hora de escolher antes de dormir eu vou ver uma série. Então escolhe bem a série que você vai assistir antes de dormir, né? Isso vai influenciar diretamente o que você vai fazer quando você vai dormir. Série, filme, enfim. Desliga o celular. O mais adequado seria você desligar o celular e tirar ele do seu quarto. Isso seria o mais adequado. Não dormir abraçado ao celular. Porque o que acontece? Todos esses eletrônicos, eles fazem um link com a sua rede neural. E a sua rede neural, enquanto dorme, ela faz o link lá com o umbral, se tiver no umbral. Então, assim, você vai estar dormindo, mas o seu corpo astral não. E ele faz o link direto para lá. Então, são os cuidados que são importantes, sabe? Então, gente, antes que eu me esqueça, assim, quem está aqui, eu me propus a um brinde, a um presente, que é um cupom de desconto no site do Solar Quântico. Então, por favor, quem quiser, o cupom de desconto é SONO10,
Então, palavra sono e o numeral 10, 10. Você coloca esse cupom de desconto lá, você tem desconto 10% nos produtos. E eu super recomendo que você utilize esse cupom para produtos que vão facilitar você ter bons sonhos. Então, um floral de proteção, um óleo essencial de laranja doce, escaldapés, um banho de ervas, né, um difusor de vareta que tem lá, que é muito bom para você colocar no quarto, para lhe dar proteção do seu quarto. O seu quarto dentro da sua casa, ele deveria ser o seu templo sagrado de proteção e de conexão espiritual. Ele é o seu templo sagrado. Então, assim, prepare bem o seu quarto, proteja bem o seu quarto espiritualmente. E isso tem muito a ver você colocando também difusor, colocando planta, um óleo essencial, um incenso, enfim. Para dormir, eu tenho um ritual para dormir. Então, por exemplo, eu faço um coramento, chama uma mini equipe espiritual para proteção para casa, proteção para minha família, para mim que eu estou dormindo, para quem dorme comigo, enfim, proteção para dormir, né? Que é fundamental. Então, para fazer uma limpeza dos resquícios do que aconteceu no dia a dia. Então, assim, ou eu estou com o difusor ligado, ou estou com o incenso ligado, ou às vezes, se não tem nenhum dos dois, tem uma vareta lá no quarto. Sempre tem um difusor de vareta lá no meu quarto, na cabeceira, para sempre estar dando isso, que é importante, certo? Então coloquem lá, por favor, o site do Solar é lojasolarquântico.com.br. Então coloque lá, utilize à vontade esse cupom nos produtos. Esse cupom ele tem uma validade, então ele é válido até final desse mês, então aproveita lá para usar. E a gente está muito à disposição para tirar dúvidas, até que produto pode ser mais adequado para você. A gente tem para pronta entrega aqui um kit Bons Sonhos. E esse kit Bons Sonhos, ele é um mix de produtos para uma pessoa que está passando por uma situação de insônia, de distúrbio na hora de dormir. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente no kit tem um sabonete de limpeza e proteção nesse kit. Para quê? Para você se limpar energeticamente, você se proteger, para você ter bons sonhos, para você ter proteção espiritual na hora de dormir, certo? Então, tá dada a dica. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu não sei, estou meio perdido no horário. Pessoal aqui de apoio, não tem ninguém aqui comigo fisicamente. Alguém tem alguma pergunta a fazer ligado ao que foi colocado? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo a falar ligado a esse tema? Então, se ninguém tem, então agradeço muito a presença de todo mundo que estava presente aqui nessa live. Por favor, compartilhe isso para alguém que esteja precisando de ter essas informações para se cuidar espiritualmente, para se cuidar energeticamente, cuidar o seu padrão de onda consciencial, que é importante porque qual é o grande X da questão aí? O sono ele acaba sendo um indicador se você está bem espiritualmente, se você ou não, às vezes. Então, se você tem alguma coisa espiritual a trabalhar, se você tem alguma coisa na sua vida a ser ajustado, ser limpo, ser libertado. Então é isso, gente. Agradeço a presença de todo mundo. Um beijão a todo mundo aí. A gente se vê por aí. Até mais. Beijão.